Olá, galerinha do Centro Educacional Vieira Santos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, assim como estou. Aqui quem fala é o professor Éder e no nosso Revisando de hoje vamos falar um pouco sobre algumas grandezas, mais especificamente sobre massa e peso. Todos nós já nos deparamos com aquela famosa pergunta: qual é o seu peso? Ou quanto você pesa? E nossa resposta, na maioria das vezes, sempre é aquele valor que a gente encontra ao subir na balança da farmácia. Mas será que nossa resposta está coerente? Está correta? Massa e peso são a mesma grandeza ou são grandezas diferentes? Bom, sinto informar, mas cometemos um pequeno erro ao dar esse valor como resposta. Há sim diferenças entre a massa e o peso. Mas quais são essas diferenças? O que é massa? O que é peso? Bom, vamos ver um pouco sobre cada uma delas e ver as diferenças e semelhanças que existem. Vamos lá? Vamos começar então pela massa. A massa nada mais é do que a quantidade de matéria presente em um corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. Não só de uma pessoa, né, ou de qualquer objeto, essa massa não vai mudar, sendo aqui na Terra, pode ser na Lua, pode ser em Marte, pode ser em qualquer outro planeta, não muda. A quantidade de matéria vai permanecer constante, né? Vai permanecer sempre igual. A unidade de medida para a massa do sistema internacional, né, que a gente utiliza é quilogramas, o que a gente está acostumado aí. Porém, a massa também pode ser medida em libras, gramas, toneladas e etc. Por exemplo, quando a gente vai ao mercado, né, comprar mussarela, presunto, ou compra um pacote de arroz, feijão, enfim, todos esses exemplos aqui que eu citei, nós estamos nos referindo à massa. Todos eles contêm quantidade de matéria, independentemente de qual objeto, de qual matéria a gente está falando, todas elas é quantidade de matéria, ou seja, estamos falando de massa. E o peso? O que é o peso? Peso, diferentemente da massa, ele é uma força exercida sobre um corpo devido à atração gravitacional, ou seja, nós temos que levar em consideração a gravidade da onde aquele corpo, aquele objeto está. O peso nada mais é do que a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade. Então, sim, o peso leva em consideração a massa de um objeto ou de um corpo. Porém, não é somente a massa. Também é diretamente proporcional, né? Nós temos que levar em consideração a aceleração da gravidade. Essa multiplicação entre a massa, o valor que a gente consegue calcular, né, que a gente consegue medir quando a gente sobe na balança, multiplicado pela gravidade de onde a gente está, nós vamos determinar então o nosso peso. E diferentemente da massa, a unidade de medida para essa grandeza é Newton. Sim, nosso querido Newton, da lei da gravitação universal. O nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, sendo diferente em outros planetas e satélites naturais do nosso sistema solar. Nós vamos ver um exemplo mais para frente que depende da massa e da gravidade, né? Aqui na Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8. A gente utiliza, em alguns casos, arredonda para 10.
Na Lua já é um valor diferente, em Marte já é outro valor. Então, em cada planeta ou em cada corpo celeste que tiver, o peso de uma pessoa ou de um objeto vai ser diferente, vai variar de local para local. Algumas curiosidades aqui, ó, que vai fazer alterar esse peso, né, que vai dar essa diferença. É justamente a aceleração gravitacional. O Sol, como é o que possui mais massa, né, o corpo que possui mais massa no nosso sistema solar, é o que possui a maior aceleração gravitacional, 274,13 metros por segundo ao quadrado. Mercúrio, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Vênus é o que possui a aceleração gravitacional mais próxima do valor aqui da Terra, que é de 8,87 metros por segundo ao quadrado, enquanto aqui na Terra é aproximadamente 9,807 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, por que quando os astronautas foram lá, a gente vê aquelas imagens deles quase que flutuando, né? Olha a gravidade lá como é baixa, 1,622 metros por segundo ao quadrado. Assim também em Marte, 3,711 metros por segundo ao quadrado. Então, esse valor é diferente cada um corpo celeste, depende diretamente da sua massa. Vamos ver a aplicação aqui em um exemplo, como que funciona na prática. Determinar o peso de uma pessoa com massa igual a 50 kg na Terra, na Lua e em Marte. Então, como a gente viu lá atrás, o peso é a multiplicação da massa e da aceleração da gravidade. Então, aqui na Terra, a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa pessoa aí com 50 quilos, 50 vezes 9,8, vai dar então um peso de 490 newtons. Na Lua, essa mesma pessoa com essa mesma massa de 50 quilos, porém a gravidade da Lua sendo 1,62 metros por segundo ao quadrado, vai dar um peso de 81 newtons. E Marte, que a gravidade é um pouco maior do que da Lua, porém ainda bem menor do que da Terra, 3,7 ou 3,8, arredondando. O peso, 50 vezes 3,8, vai dar 190 newtons. Então, olha só, a massa não mudou em nenhum deles, seja na Terra, na Lua ou em Marte. Todos eles foi 50 kg. O que mudou foi a aceleração da gravidade. E aí que foi o que fez dar essa diferença no peso, que aqui na Terra é de 490 newtons. Na Lua, olha como deu um valor baixo, 81 newtons, enquanto em Marte é 190 newtons. Portanto, vamos levar aqui dessa aula de hoje que massa e peso são duas grandezas diferentes. Portanto, a partir de agora, quando alguém perguntar, né, quanto que você pesa? Então, ou você pega a sua massa e multiplica, pode ser por 10, arredondando, né, e fala o valor, ou você tem o direito de corrigir a pessoa, ó. Minha massa, a quantidade de matéria, né, eu tenho uma massa de tantos quilogramas, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de fazer a atividade. Tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.